Olá, todo mundo. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Simone Souza, eu sou professora do curso de música da UFC, no campus de Sobral. Eu sou uma mulher negra, meu cabelo é crespo e vermelho. Ele está preso em um coque. Eu estou de fone de ouvido e estou vestindo um vestido estampado. Atrás de mim tem uma parede branca e eu estou aqui para apresentar o ciclo de conversas sobre educação e arte, uma programação do PAP Artes, na qual uma vez por mês a gente traz discussões relativas a processos educacionais vivenciados por professoras e professores com base na sua prática. Para a nossa conversa desse mês, eu convidei a professora Fran Nascimento, que é atriz, poeta, curadora, social media, produtora cultural, graduanda em música pela UFC aqui de Sobral, e que vai conversar sobre o seu trabalho com produção e com educação em vários âmbitos, especialmente no projeto Produção de Perifa, um projeto formativo de produção cultural para pessoas de periferia, realizado em parceria com a extensão Sebo Cultural Itinerante da Universidade Estadual do Vale do Acaraú. Então, queria convidar Fran Nascimento para estar aqui com a gente. Oi, boa noite, galera, tudo bom? E aí, Simone? Boa noite, seja muito bem-vinda. Muito feliz de você estar aqui com a gente essa noite. Massa. Eu vou convidar você. Todo mundo que vem, começo da mesma forma. A gente faz essa primeira apresentação que é um pouco leitura de biografia, mas eu sempre acho muito mais interessante que a própria pessoa se apresente. Então, eu vou pedir para você contar a sua história, seu caminho, sua trajetória, até chegar aqui. Então, seja bem-vinda e conta mais para a gente da sua história. Massa. Eu não sei se tá saindo um monte de ruído aí na live, espero que não. Mas, enfim, vou conversar aqui um pouco com vocês. Eu sou a Fran Nascimento, eu vou primeiro me autodescrever. Sou uma pessoa preta, uma mulher preta, de cabelos pretos na altura dos ombros. Eu tô vestindo uma camisa preta, tô de fone de ouvido branco e ao fundo tem uma parede vermelha. Bem, eu sou a Fran, né? Como eu já falei, o meu corre assim com produção começou em 2015, né? Mais especificamente, eu sou cria do uma OS que tem aqui em Sobral, que é o Instituto ECOA, porque foi lá que eu fiz o meu primeiro curso de produção cultural, né? Antes disso, eu não tinha contato com arte, pouco assim, tinha contato assim, né, com outros corres artísticos, mas não de ir para uma apresentação artística, não de realizar eventos artísticos, culturais e pá. E aí meu percurso começou mais assim, especificamente em 2015, ali quando eu fiz meu curso de fotografia e logo após fiz o meu curso de produção cultural. E ainda em 2015, eu entrei na Quatro Portas na Mesa, que é uma casa-escola de produção cultural, né? Que basicamente é um ecossistema de produção cultural, como a gente está chamando atualmente. E basicamente foi isso. Em 2015 teve esse corre e também em 2015 teve outro corre que foi muito importante para mim, que foi ter entrado no movimento social Fome. Porque na mesma época que eu entrei numa casa-escola que era no centro, que a atuação era mais com a galera do centro, embora tivesse também alunos das periferias e tal, mas era um corre bem central mesmo aqui na cidade de Sobral, enquanto que o movimento social Fome vinha com esse outro viés de fazer uma produção cultural que fosse dentro das quebradas de Sobral, mais especificamente nos 3 bairros, que eram Terrenos Novos, Vila União e Caiçara. E aí, para mim, ter essa visão e essa perspectiva desses 2 universos, né, de como que se produzia, sei lá, fazia uma produção teatral para se apresentar dentro de um teatro mesmo, que eu nunca tinha entrado, como o Teatro São João, e o que era fazer um sarau na quebrada, numa pista de skate, na Praça da Juventude, né, que é a atual Estação da Juventude lá da Vila União, como que produzir eventos e ter essas experiências de produção cultural em 2 âmbitos totalmente distintos. Isso foi o que me formou, basicamente, né? Ter esse contato com diferentes vieses assim da produção cultural foi isso que me formou.
E isso já em 2015, né? Então, quando eu comecei, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, tinha feito o curso, assim, tinha entrado em contato com uma coisa que eu nem sabia o que era, só me meti no curso porque sim, graças à Virgínia, que basicamente facilitou aí minha entrada. Valeu, Virgínia. Mas é isso. E aí teve o corre, logo após isso, acho que em 2016 eu entrei no curso de música a primeira vez, né? Aí logo após desistir, mas no curso de música, a primeira entrada que eu tive contato com o Encontramos, que era uma mostra de música dentro de uma universidade, que era outro rolê, né? Totalmente distinto e tal. E aí eu lembro que foi dentro da UFC que eu comecei a fazer uns primeiros eventos pequenos, como tinha um encontro que a gente chamava de piquenique de sexta, que era meio que como se fosse um evento meme e tal, mas eu queria ir experimentando como era esse processo de divulgar um evento, de chamar a galera para o evento e de fazer um evento, de realizar um evento, mesmo que fosse um evento pequeno, mais interno, assim, dentro da universidade e tal. E aí eu lembro que quando foi em 2017, foi quando eu continuando a fazer esses eventos aleatórios e tal, chamando a galera para poder fazer esses eventos, como por exemplo a Cafezada, que também foi outro evento que eu realizei, porque o povo falava muito da Vinholada, que era um evento que tinha aqui na cidade de Sobral, que era produzido por universitários e tal, só que a gente queria fazer um negócio meio fim de tarde e tal, então a gente produziu a Cafezada, tava eu, a Munkenzo e uma banda que tinha na cidade, recente. Beleza. Aí, quando foi em janeiro de 2017, eu fiz um desses eventos, que foi o Trago Sua Rima. E aí, o Trago Sua Rima, mais uma vez, era um evento de Facebook, pá, não sei o que, show. Só que era pra gente se encontrar na margem esquerda, lá no Largo. E aí, nesse evento, eu acho que a partir desse evento mudou, assim, um pouco a trajetória da minha vida, porque nesse evento em si, basicamente quem foram MCs, esperando que fosse uma batalha de MC, mas eu não queria uma batalha de MC, eu tinha visto alguns vídeos do Islã Resistência, e isso na internet, né, e aí fiquei muito acolhida, assim, por aquele corre, me impactou muito, o que era fazer uma poesia sem microfone, no meio de uma praça, no meio da cidade, e era um processo de ocupação da cidade que na época eu não entendia assim, mas hoje eu entendo que era um primeiro desejo de ocupar a cidade realmente, né? E aí, nisso, quando foi em 2017, teve esse evento em janeiro, que foi quando eu me encontrei com a Poliana Érica, que vem a ser assim, uma das minhas grandes amigas, o Diego Clementino e o Jeff Farias, que aí, com esse processo e esse encontro, a gente resolveu fazer o slam, que foi o slam da Quintura, que por um acaso, se eu não me engano, a Poliana nessa época já tinha falado com o Slam BR, então eu tinha um desejo, a Poliana tinha a ação, e aí nisso a gente acabou se encontrando nesse evento, e logo após isso, no dia 18 de março de 2017, a gente fez o primeiro Slam da Quintura, que aí já foi muito revolucionário, porque foi um primeiro evento de quebrada que já teve registro audiovisual em parceria com a universidade, que era o Labome, e que já tinha, pelo menos o que a gente tinha, assim, tem em mente, né? Não sei se já teve outros eventos, talvez tenha tido, mas que a gente tinha conhecimento dessa nossa geração, foi um dos primeiros. E a gente já tinha registro audiovisual, quando terminou o Slam, a gente já jogou na rede social, que aí foi quando viralizou. Então, o Slam, ele tem sido minha escola de produção cultural ao longo dessa minha trajetória. Então, desde 2017, a gente produz Slam. O Slam da Quintura, ele foi o primeiro Slam do Ceará. Então, em 2017 veio o Slam da Quintura. Em 2018, eu também estive na primeira edição como produção do Slam das Comadre, que é um primeiro Slam feminino daqui do Ceará também. E em 2019 teve o Slam Ceará, que é o campeonato estadual de poesia falada, né? E aí, desde então, eu tenho aprendido com esses corres, né? A fazer esse corre de produção, realmente, que são aprendizados e aprendizados, né? Agora, nesse ano, foi a primeira vez que eu trabalhei fora da cidade, numa produção grandona de fora, que foi a Bienal Internacional do Livro do Ceará. E aí eu trabalhei como assistente de produção, e aí foi quando eu consegui exercitar todo o meu conhecimento que eu tinha na área de produção, num evento de pessoas que já estão produzindo há anos na cena, e aí para mim foi uma escola, assim. E aí, nesse meio tempo,
muita gente que começou a produzir no Slam da Quintura, no Slam Ceará, começou a produzir na Tora, né? Porque eu sempre percebi essa ausência de formação na minha cidade, na cidade de Sobral, na área de produção cultural. Enquanto que nas outras cidades, mais na capital, tinha algumas formações que, lógico, não acessam todo mundo, né? Porque aí a gente tem outro corre para falar, que é acesso, que é outra discussão. Mas aqui na cidade de Sobral não tinha. A última turma de produção cultural que eu tinha conhecimento, que, lógico, que foi um curso a um médio prazo, digamos assim, tinha sido a minha turma de 2015 e que eu fui formada aí meio que por um acaso, porque eu nem sabia o que era. E aí isso me incomodava muito do porquê que não tinha formação nessa área, o porquê que a galera tinha que realmente se formar na Tora e porquê que o Natora ele era condicional. Não que há um problema aí do Natora existir. É massa, eu gosto de fazer as coisas na Tora, eu acho que é massa, é rocheda, mas quando isso se é uma condição e quando não há quando é imposto por um sistema, aí para mim isso começa a bugar minha cabeça, e aí foi daí que partiu esse desejo, já desde o ano passado, de fazer uma turma de um curso de produção cultural. Esperei um edital, uma época, mas aí não rolou, também não consegui me organizar, então teve esse corre. Esperei várias coisas até eu entender que o caminho que eu tinha era fazer na Tora mesmo, era de botar as caras e dar as caras a tapa e fazer um curso de produção baseado muito na minha experiência, que não é maior nem menor, é apenas uma experiência que tem nessa ruma de experiências com a área de produção. E era isso, eu queria falar e discutir com a galera baseado nisso. Em 2020 também teve outro corre, que em 2020 eu comecei a inscrever em edital e tal, porque eu sabia de produzir os eventos, né? Eu não manjava muito de produção para edital, em edital, com edital, prestação de contas, era algo que eu ficava meio perdida. E aí eu queria juntar todas essas experiências que eu já tive na vida e dizer, galera, foi isso aqui que eu aprendi. Foi esse o corre, tipo, o que ninguém te conta sobre produção cultural, que nenhum outro curso vai dizer, é esse o corre, tipo assim, essa é a minha experiência, e conseguir trocar com a galera essas experiências. Então, o Produção de Perifa surge desse desejo e dessa necessidade de uma ausência do Estado nessas formações contínuas, na área de produção cultural, né? Porque a gente pensa um curso de artes, aqui em Sobral tem apenas um curso de artes, se eu não me engano, que é o curso de música, né? Porém, como é que se pensa que, assim, beleza, está se pensando arte, mas também tem que se pensar esse processo da produção, da organização, da gestão, desse processo de se organizar para poder se inscrever em editais, porque aí, beleza, eu sou artista, mas como é que eu produzo meu evento? Como é que eu vou realizar a organização desse evento, né? E que muitas vezes é uma necessidade, mesmo para uma pessoa que está se formando em licenciatura em música, né? Tal hora, por exemplo, nesse ano eu fui para um festival de música, festival artístico dentro de uma escola. E aí, como é que se produz um festival artístico dentro de uma escola, né? Como é que se pensa essa diferença se não há uma formação específica dentro disso? Muitas vezes nem dentro da própria universidade, né? Então, basicamente é isso. Acho que é por aí, assim. Eu adoro ouvir histórias das trajetórias, porque elas contam muito mais do que a gente está realmente falando, né? Então, assim, tem mil coisas que eu podia falar do que você contou, né, dessa riqueza enorme de caminho trilhado. Eu vou destacar só duas coisas, porque eu acho que elas têm tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Essa coisa da experiência, que eu acho que às vezes a gente fala muito, isso é muito comum, né? A gente tem um discurso do que deve ser valorizado, mas a gente não valoriza tanto assim. Então, o que a experiência ensina a gente, que geralmente é o que a gente ouve quando ouve trajetórias, caminhos, percursos, é uma coisa que só a experiência ensina para a gente. Que não importa com quem você fale, converse, tenha aula, é só a experiência que pode realmente ensinar, porque é só a experiência que vai te dizer, olha, isso aqui que parece que funciona, não funciona. E você tem muito. É impressionante.
E a outra coisa que também a gente também pode ir por esse caminho e se perder, né? A outra coisa é que, sim, a experiência é muito importante, ela precisa ser valorizada, mas não pode ser só isso. Porque senão a gente também perde o que se fez antes da gente. Eu acho que uma das coisas, né, que a gente pode dizer que faz parte de sermos humanos, é trabalhar coletivamente para não ter retrabalho, né? Alguém já fez antes e poder ter, como você falou, esses espaços de formação, né, é necessário, no mínimo, por conta disso, porque a gente precisa saber das experiências dos outros também e não ficar retrabalhando as mesmas coisas. Eu acho que você conta essas duas coisas muito, muito bem. E eu estou muitíssimo interessada em saber mais sobre produção de perifa, porque é isso que você falou, isso que você acabou de falar, né, sobre o festival artístico na escola. Eu sempre achei que produção, organizar um evento, produzir, pensar em todos os detalhes, é é algo que deveria fazer parte da formação de todos nós. Assim como eu acho que arte deveria fazer parte, palco deveria fazer parte, nem que se fosse só nem que fosse só você saber como é estar ali, você deveria saber como é que é, né, passar pelas etapas de colocar um evento em cena. E aí, eu acho que produção é uma ação formativa. E aí você fala de como é que essa trajetória virou, né, realmente um processo educativo com produção de perifa. E eu queria saber um pouco mais, eu queria que você contasse para a gente um pouco mais, né, das questões que são discutidas, do que das pessoas que estão lá, do que é possível aprender com as pessoas que estão lá também, do que vocês estão produzindo. Conta um pouco mais para a gente sobre o projeto, o Produção na Perifa, que eu acho que é o ponto para a gente. Massa, vestidamente. Eu queria falar um pouquinho sobre esse processo do que você falou antes de falar sobre produção, mas que tem a ver. Foi até um texto que eu postei hoje na Quatro Portas, que, assim, quando a gente fala sobre conhecer quem veio antes, né? É sobre um processo de nunca esquecer a nossa ancestralidade artístico-cultural e também sobre nunca esquecer quem contribuiu com a nossa cultura, quem nos atravessou e que possibilitou que pudéssemos chegar até aqui. E aí, pensar sobre isso tem tudo a ver com o lance de pensar o produção de perifa também. Aí já eu volto nesse ponto. O produção de perifa, ele iniciou em agosto, e aí, como eu falei, era um curso que inicialmente eu queria ele até novembro, e é isso. E aí algumas pessoas me criticaram um pouco sobre de onde é que quem é que ia pagar o curso, de onde é que ia sair o financiamento para o curso, porque, enfim, o curso tem seus custos, né? E aí, na época, eu estava trabalhando no instituto, e aí, basicamente, o meu salário era revertido numa parte, né? Enfim, era revertido nessa compra de material para poder manter o curso em si. E o curso, ele surge dessa necessidade, como eu falei, e com o foco de ser algo mais localizado. É um curso para pessoas de periferia, entendendo periferia a nível macro, não apenas as periferias dos centros urbanos, ou enfim, mas também as periferias que estavam às margens de Sobral. Então, entendendo que, por exemplo, alguns acessos que a gente tem aqui em Sobral não chegam para algumas cidades que estão ao redor da cidade de Sobral. Não entendendo Sobral, lógico, como um centro, mas sim como realmente Sobral, ele meio que é um dos polos culturais que temos aí, se a gente for ver a nível de Ceará. Ainda que aqui esteja bem aquém de Fortaleza, por exemplo, né? Que aí já é uma outra discussão. Mas quando eu fiz o curso, eu pensei muito nessa galera, na galera das quebradas da cidade de Sobral, bem como a galera dos distritos e as outras cidades que estão às margens da cidade de Sobral, entendendo esses acessos e tentando possibilitar esses acessos. O curso ele ocorre dias de domingo à tarde, e aí para mim foi uma batalha assim no começo, porque não era um bom horário, um horário muito estratégico, pensar domingo à tarde, porque é o dia que não tem transporte na cidade, não tem o Transol, não tem o VLT. Porém, era o dia, basicamente, que a galera que estava no curso da Escola de Artes de Sobral tinha livre para poder ir para o curso do Produção de Perifa. Então, eu pensei muito nesse viés, para que a galera não atrapalhasse a sua formação básica artística, mas que conseguisse também, que basicamente era um público de periferia, de quebrada, né? Para que essa galera conseguisse também vir para o curso, né?
E aí, nesse sentido, a gente teve cerca de 50 inscrições, e isso me surpreendeu muito. Porém, teve muita evasão. Aí, atualmente, a gente tem cerca de 16 pessoas ali fixas e rotativas também. E aí eu vou explicar um pouquinho sobre o curso, né? O curso, ele teve, desde o começo, acho que o primeiro encontro, o lance do curso é ser um curso livre. Então, você não precisaria vir todos os encontros. Os encontros, os slides, todo o material seria disponibilizado no Drive. E a ideia era que você viesse todos os encontros, mas como nem todo mundo ia conseguir vir todos os encontros, então estava tranquilo. E a galera podia me procurar para poder tirar alguma dúvida e tal. A ideia era que a gente tivesse, durante o percurso, uma experiência prática com produção, que aí a experiência prática que eu meio que chamei de estágio, digamos assim, foi com o Islam Ceará, que aí foi basicamente uma prática de produção, que eu estava chamando. E aí a gente teve esse processo de prática de produção com o Islam Ceará, que era meio que ali um evento meio que pequeno, médio porte, digamos assim. E no final, a ideia é que todo mundo encerre escrevendo seu projeto cultural. Que aí, basicamente, o certificado, ele foca não na carga horária, não na frequência, porque tem aquela, né? Tipo assim, que geralmente nos cursos, você tem a matéria do curso e a frequência é a pior matéria que você tem de cumprir, assim, que eu acho que é uma das mais complicadas que se tem, né? Então, a ideia era do curso não ser focado exatamente na frequência, mas sim na qualidade de cada encontro. E aí, ao final do curso, cada pessoa termina, enfim, com o seu projeto escrito, cada pessoa vai escrever o seu projeto e tirar suas dúvidas. Quem não conseguiu vir, aí pode também me chamar também no inbox, tá? A gente vai ter um processo agora nessas 2 últimas semanas do curso, que encerra no dia 18 de dezembro agora, né? A gente vai ter um processo de consultoria também, então eu vou sentar com algumas pessoas que quiserem, para tirar suas dúvidas para esse processo de escrita do projeto. A ideia é que, ao final, a galera escreva um projeto realmente com apresentação, justificativa, objetivos gerais específicos, orçamento, cronograma, com todas as etapas que se faz necessário para a escrita de um projeto cultural, e que esse projeto possa ser um projeto base para ser adaptado para alguns editais. Ou não, que possa também a galera ter o seu processo, enfim, de financiamento, né? Colaborativo e pá. Então, basicamente, era essa ideia, assim, do curso. Aí o curso, ele teve aula sobre cada uma dessas etapas, inclusive sobre uma etapa específica de prestações de contas, de comunicação para projetos culturais. E o curso, ele não foi só mediado por mim. Eu chamei algumas pessoas que também são de periferias ou pessoas que colaboram com projetos periféricos e para a galera colaborar com falas durante o curso. Então, a gente teve a participação do Alexandre Silva, da Tamiris Coimbra, da Laís Martins, do Simon Lopes, da Alana Lara e outras pessoas que vieram colaborar desse processo. E a ideia é que a gente faça essa troca. No curso em si, em cada encontro, como é que funciona, né? Assim, metodologicamente, digamos assim, né? O curso. A gente tem um primeiro momento, que é esse momento de acolhida, digamos assim, que a gente tem 2 momentos, na verdade. O primeiro, de indicação de editais que estão abertos, porque muitas vezes esses editais eles não chegam para a gente e a gente não sabe. Então, eu meio que faço uma curadoria durante a semana e indico os editais que estão abertos para a galera já ficar ciente em que dá para inscrever o projeto que a galera está escrevendo, onde que dá para inscrever. Então, tem esse primeiro momento. O segundo momento é o momento de refs, que é um momento mais de acolhida mesmo, onde, inicialmente, eu trazia sempre uma referência minha que fazia sentido para mim. Mas, no meio do curso para cá, meio que eu acho que está gerando mais a galera trazer suas referências. Então, é um momento que é um momento um pouco extenso, mas ele é super importante nesse momento de acolhida, porque é quando a galera se sente bem para poder falar aquilo que está se pensando, né? E aí, nesse processo... esqueci de falar do público também. Já eu falo do público, de quem é que está fazendo parte da produção, mas enfim. Enfim, aí tem esse momento de referências, onde a galera traz suas referências e aquilo que lhe atravessou durante a semana. Então, cada pessoa traz ou uma citação de um livro, ou uma citação de uma música, ou um videoclipe, ou um podcast, ou alguma coisa que fez sentido para a pessoa,
ou um provérbio, enfim, alguma coisa que fez sentido para a pessoa durante aquela semana e a gente discute. O massa é que nesse processo de referências, muitas vezes rola um match. Então, o pensamento que uma galera teve na semana, entendeu? Tipo, acaba atravessando. E aí, nisso, entendendo também que nesse processo de refs, teve uma primeira referência que eu trouxe, que tem tudo a ver com o curso, que é uma frase da Carolina Maria de Jesus, do livro Quarto de Despejo, quando ela fala que preta é minha pele, preto é o lugar onde eu moro. Eu acho que foi a primeira referência que eu trouxe para a galera. E nessa primeira referência, eu já trouxe um pouco do meu pensamento sobre escrita de projetos, porque o curso ele é focado em pessoas de quebrada, e na minha cabeça, não tem como, assim como a Carolina Maria de Jesus, ela fala que preta é o lugar onde ela mora, então preta também vai ser a escrita dela. Independente daquilo que ela estiver falando, vai estar sendo demarcado ali um território, que é ela enquanto pessoa preta. Então, na minha cabeça também fazia todo sentido o lance dessa escrita geográfica. Porque se a gente é de quebrada e as nossas vivências partiram de uma experiência de quebrada, então aquilo que a gente está escrevendo, mesmo que seja academicamente super acadêmico, mas vai estar sendo atravessado aquilo de onde a gente vem, de onde a gente vive. Então, essa escrita geográfica ela também faz parte. E ignorar essa escrita geográfica na tentativa de escrever um bom texto, um texto que seja bem adequadamente adequado para poder passar no edital, talvez esse não fosse o caminho. Então, eu já trouxe essa discussão, e aí, basicamente, a partir daí, todas as outras referências eram referências viajosas. E era isso que eu estava querendo fazer com que a galera entendesse, que era a galera trazer referências viajosas e criar o seu próprio pensamento, porque é isso que é um projeto. O projeto cultural ele surge a partir desse próprio pensamento, dessa escrita viajosa. E para isso a gente precisa viajar, que é uma coisa que é retirado muitas vezes de pessoas, das vivências de pessoas de quebrada, né? Como se a gente tivesse sempre que andar num processo robotizado, andar em linha, andar em fila, e é isso que o curso tenta quebrar, assim. E aí, pronto, aí tinha esse primeiro momento de refs. E aí, no segundo momento, a gente tem um momento mais para falar mesmo de coisas objetivas, técnicas, sobre o projeto, escrita de projeto, e a partir daí também trazer essas experiências que a gente teve com alguns projetos, porque no público, enfim, da galera que faz parte, né, nos alunos e pá, a galera também tem algumas pessoas que têm experiência com esses projetos. Então, tirar dúvidas, trocar ideias sobre as experiências dos projetos, e também criticar esse processo também engessado, burocrático. Então, tudo isso fazia parte desse segundo momento, de se entender a máquina e criticar a máquina e também pensar outras melhorias desse processo, enfim, para que a gente conseguisse acessar. E também pensar sobre esses acessos, né? Como que, desde o processo de como que se lia um edital e pá, tudo isso perpassou por esse segundo momento. A gente teve um primeiro rolê sobre o que é o meu... basicamente, teve o primeiro encontro, aí o segundo encontro foi sobre eu, agente cultural, onde a gente se entendia enquanto agente cultural e a gente entendeu um pouco sobre o que era agente cultural e quais pessoas poderiam ser consideradas agentes culturais. Então, a gente viu basicamente todo esse processo, desde pesquisadores, desde curadores, artistas, fazedores de cultura, agentes culturais e pá, a gente viu tudo isso. E aí era quando a gente se entendeu como agente cultural. Então, teve um processo de incentivo para a galera se inscrever no mapa cultural, o e-parcerias, basicamente também fazer um portfólio, fazer um currículo. Então, teve toda uma primeira semana em que a ideia era que a galera desse o gás nesse primeiro rolê, que é a base, né? Tipo assim, é você se entendendo nesse universo e que muitas vezes você não se liga. Clipe de mídia, essas paradas. Aí, no segundo momento, a gente teve sobre meu projeto, que aí a ideia era entender o que eram projetos culturais, né? O que era esse documento, enfim, sobre um evento, aquilo que você está querendo fazer no campo artístico-cultural. Então, a gente viu todo esse processo de como que quais são as etapas do projeto, a gente viu como é que é organizado na escrita do projeto, só a organização. Aí depois, nos outros encontros, a gente foi específico sobre como escreve uma apresentação, como escreve a justificativa, cronograma, e todas as paradas que faz parte do projeto. Aí, atualmente, a gente está na última fase. Semana passada, a gente viu especificamente sobre produção de eventos culturais. Aí, na semana que vem, a gente vai, agora nesse domingo, a gente vai se atentar
ao projeto final, que a galera vai entregar. E na outra semana a galera apresenta para toda a turma o seu projeto escrito e pá. Então é um processo, está sendo basicamente assim, esse processo do produção de perifa, né? E aí eu trouxe como referência aquilo de não se esquecer da nossa ancestralidade artístico-cultural, porque na hora das refs a gente pega muito isso, né? Sobre quem é que nos atravessou nesse percurso, né? E, enfim, aí tem sido esse processo. Sobre o público, né? É basicamente bem diversificado. Tem uma galera no comecinho era muito massa, e agora também ainda é massa. Mas, tipo, no comecinho rolou muito match. Então tinha uma galera, tipo, 2 pessoas da moda. Aí tinha 2 pessoas do vôlei. Aí tinha 2 pessoas da psicologia. Aí tinha 2 pessoas da música. Me surpreendeu muito, porque tem um professor do curso de música, atualmente, né? Que ele é professor substituto, que está lá também no curso, que aí eu tomei um susto quando eu vi. Eu fiquei assim, posso crer? Tipo, massa. E, tipo, tem, sei lá, uma vetinha do Alto Novo, tá entendendo? Tipo, é isso, e massa, e rochadamente. Sendo que, e o massa é que, tipo, esse professor específico, ele é lá do Alto Cristo, né? Aí, tipo, e aí a viagem, porque a gente pegou altas viagens sobre aquilo que eu tava falando e tal hora, todo o contexto acadêmico que batia de frente, e, enfim, a gente teve altas viagens DRs. Foi muito bom. E aí, nisso, a gente teve nesse processo todo, altos encontros, tipo, e altas resistências também, porque a maioria da galera que faz parte do produção de perifa são pessoas negras, não todas, mas pessoas negras ou pessoas negras pretas ou pessoas negras pardas. Então, basicamente é isso, né, que tá a galera que está ocupando esse espaço e a galera de quebrada. Então, e aí muitas vezes tem galera do outro lado da cidade que vem para cá, que a Quatro Portas é aqui na margem esquerda, né, no centro, atualmente aqui na Rua das Dores, perto da Biblioteca Municipal. Mas vem gente da Coab, veio gente do Caiçara, tá entendendo? Então, assim, durante esse processo teve essa galera que são dos extremos da cidade, mostrando, assim, que há realmente um processo de ausência de formação em produção cultural na cidade de Sobral, porque se a galera tá vindo lá, do outro lado da cidade, para poder fazer um curso de domingo à tarde, quando a galera tem que pagar seu mototáxi, tem que vir de bike. Então, é porque realmente tem uma galera que está interessada em fazer, porque não é à toa que tiveram 50 inscrições, mas esse acesso não chega. Então, é isso. Então, partiu dessa necessidade, mas eu espero que em breve o curso ele não seja só uma necessidade, né? Que ele esteja presente em outros corres e que não precisa ser produção de perifa, mas que os cursos de produção cultural eles estejam nas quebradas, porque as quebradas elas produzem. E aí não precisa estar nesse discurso de levar arte e cultura para ninguém, porque essa arte e cultura já está lá, mas a galera precisa saber como é que produz e como é que faz isso proliferar dentro de uma quebrada, né? Da cidade de Sobral, distrito, enfim, ou outras cidades vizinhas. Eita! Estou pensando aqui na quantidade de coisa que anotei que você ainda falou mais, como a necessidade de se abrir espaço, de se ter acesso, o mais importante ainda, né, de se abrir espaços de escuta e de criação dessas. Não tenho, não é que me faltou, que eu não lembro, não tenho uma palavra para isso, mas é a possibilitar esses espaços onde as coisas possam nascer, porque como você falou, elas já estão lá. Sim. Né? Como aquela coisa de dar a voz, a voz já está lá, você precisa escutar e abrir um espaço de escuta. É algo assim, não é levar a arte já está lá, eu preciso abrir um espaço para que ela possa. Total. Isso aí que você está falando sobre sobre escuta, né? Isso, assim, em nenhum momento no curso, acho que em nenhum momento eu posso estar sendo bem leviano, algum aluno pode vir aqui e dizer que eu estou mexendo. Mas, se eu não me engano, em nenhum momento, ou pelo menos a maioria das vezes, eu tentei evitar cortar a galera. Então, às vezes, eu não conseguia passar, que eu trocar, enfim, o conhecimento que eu tinha ali com a galera sobre a parte técnica,
porque a galera estava viajando em outros assuntos e outros tópicos que surgiram a partir da parte técnica ou surgiram a partir da parte de referências. E eu tentei não cortar a galera, e aí eu gostaria de mencionar uma professora que para mim fez total sentido assim, na sua didática, que foi a professora Eveline, que é a professora Eveline do curso de música. Eu lembro bem que quando a gente chegava para estudar Fundamentos da Educação, ela perguntava como a gente estava. E aí, como ela perguntava como a gente estava, às vezes a gente estava, tipo, muito mal. Mas ela ouvia a gente. E ela ouvia a gente até a gente se esbagaçar de falar, porque era uma necessidade que a gente tinha de poder falar enquanto alunos. Então, eu trouxe muito isso quando eu percebi que realmente a galera tem uma necessidade de falar e de ser escutada, e de uma escuta qualificada mesmo, assim, nesse processo de criação, e que isso tem tudo a ver com o processo de criação, tem tudo a ver com o processo de produção, porque se você não está num ambiente em que você é escutagem, como é que você consegue criar e escrever um projeto cultural inovador e artístico e não sei o quê, e tudo aquilo que se pede dentro de um processo de escrita de projeto cultural, entende? Que quanto mais precisa o tempo passa, mais inovação a galera quer dentro de um projeto cultural. E como é que se escreve uma coisa inovadora se você não tem um processo de escuta, alguém que lhe escute as suas ideias e as suas viagens, para que essa pessoa diga assim, não, calma ainda, não é viagem, isso é massa, entendeu? Então, assim, é esse o ponto. E aí, quando eu percebi isso, eu percebi que casava tudo, tinha tudo a ver. Esse processo de educação, de emancipação, de produção, de escuta, de viagem, de liberdade, tinha tudo a ver. E isso era educação. Por isso que eu acho que o produção de periferia, ele não começa quando eu começo a aula e todo mundo se senta. Não, produção ele começa quando a galera chega aqui mais cedo, me ajuda a botar a mesa, e a gente já vai falando sobre a semana, como é que foi, e já começa a conversar e escutar a música, e o EP que a galera lançou nessa semana, e tá massa e tal, e a gente vai trocando ideia, e o curso ele finaliza, na verdade ele não finaliza, porque tem um encerramento ali, mas tipo, durante a semana a gente vai trocando ideia no grupo, vai fazendo os corres, vai botando, tem a liberdade para poder jogar lá no grupo e pá, e aí depois a gente tem um reencontro. E aí eu acho que nisso o produção de periferia meio que se tornou também um processo de força, assim, entre a galera. Da galera conseguir, por exemplo, às vezes se sentir à vontade para chorar no curso. Entende? E isso também faz parte, também é aprendizagem, também é educação. E aí é basicamente isso, assim, era só isso mesmo. Valeu. Não, na verdade, assim, o que eu ia dizer, a pergunta que eu ia fazer, você já trouxe ela para cá, né? Porque eu ia falar justamente disso, né? Tem a parte, toda a parte técnica, que acaba sendo o centro do curso, né? Como você falou, o parcerias, o mapa cultural, como elaborar um projeto, o que é esse documento. A parte, isso tudo tem uma parte formativa mesmo, né? Do que para mim é realmente educação. Quando você fala em escrita geográfica, em acolhida, em trazer referências, em misturar isso tudo no caldeirão e ver o que sai dali, porque isso é criatividade. Sim. Se você está falando de projeto cultural e artístico, ele precisa ter criatividade no meio, Justo. Não tem, né? Quando você fala de ouvir também, porque para mim o ouvir é que faz o trabalho coletivo acontecer, né? Nunca é daqui para lá, é para todos os lados e também vindo, né? É um ir e vir de todo mundo para todo mundo, e na verdade é isso que faz com que a coisa cresça, e para mim é isso que faz a coisa ser formativa mesmo. E é por isso que para mim também produção deveria ser um espaço aberto dentro de todo curso. Sim. Especialmente um curso de arte. Não importa que seja uma licenciatura, não há diferença nisso, é um curso de arte ainda. Né? Existem muitas coisas aqui nesse lugar que a gente precisaria trazer, né? E a gente está falando de formação de professores. Para mim, é a coisa mais importante que tem na Terra, porque é de onde começa tudo, é de onde vem tudo, é onde a gente pode mudar muita coisa a partir daí, né? Quando a gente fala em formação de professores, vai perder uma possibilidade dessa de formação, né? E aí, esse é um outro ponto, assim, importante. Como é que você vê isso, uma vez que você está fazendo isso, né? Tá compartilhando sua experiência desse ponto de vista da educação, está tendo essa experiência de formação também, né? Desse lugar de professora.
e ao mesmo tempo é estudante do curso de música. Então, vai lá. Estou doida para saber como é que você vê essa coisa da produção dentro do curso, dentro de um curso de licenciatura, na verdade, né? Massa. Então, né, como eu falei, minha primeira experiência que eu tive, assim, com produção dentro do curso de música foi com o Encontramos, que isso foi em 2016, e aí, tipo, depois, mesmo fora do curso, eu voltei para produzir o Encontramos em 2017, tipo, com a galera, né, e porque eu achei massa a ideia da mostra e pá. E aí, em 2020, 2021, aí teve outra experiência, que foi na época da pandemia e pá, porque era diferente, era uma outra perspectiva, era uma produção online. E eu tinha produzido um evento também, que era o Festival Quarentena, então eu estava muito animada para produzir uma mostra online. Eu achei que era, tipo, massa. Queria muito, embora tivesse todas as barreiras com a internet. E aí, em 2021, foi quando entrou a disciplina, acho que 2020, 2021, não lembro quando, enfim, mas teve um novo currículo e aí entrou a disciplina de produção de eventos, que aí para mim foi uma grande revolução, embora para mim tenha que ter algumas melhorias nesse percurso aí da produção de eventos. Eu acho que só uma disciplina não abarca. Mas, enfim, e aí nisso, para mim foi uma revolução, assim. Eu fui convidada para poder falar na disciplina de produção de eventos. Achei mó da hora. Foi a minha primeira experiência com formação assim em produção, mais especificamente. E eu achei massa e tal. E aí, nisso, foi quando em 2021 surgiu a ideia, porque acho que você que estava à frente, né? Se não me engano, do Encontramos. E surgiu a ideia de fazer o núcleo, né? Que é o núcleo de produção cultural da UFC. Eu tinha pegado uma primeira experiência porque assim, durante a pandemia eu administrei uma página de editais, que eu não vou dizer qual é, porque é anônima, valeu. Mas que eu administrei essa página de editais, que eram para editais do Brasil inteiro e tal, e eu conheci outras pessoas de outro nicho, assim, que era desse outro nicho, e aí foi quando eu entrei em contato com o NAPROCULT, que é o Núcleo de Produção Cultural da UFRJ, e eu achei massa, e eu fiquei pirando, e eu, caraca, como é que faz um negócio desse, assim, alguma coisa nesse sentido, dentro da universidade que eu faço parte, da UFC. Eu tinha voltado para a UFC em 2019, e eu já tinha dado algumas ideias de extensão, porque para mim era isso, as extensões, eu sempre o povo pensava que era uma coisa muito dos professores, e para mim não. A gente que é discente também tem que estar lá, e também tem que, eu queria uma extensão disso daqui, eu acho que vai dar certo, e sugerir para os professores, às vezes alguns professores acolhem sua ideia, e aí nesse processo teve eu joguei na conversa, acho que do produção lá de eventos, e aí a Simone topou e pá, e a gente fez esse primeiro momento do núcleo de produção cultural, que tem sido um processo que está indo, né? Está caminhando. A gente já teve ao longo desse ano alguns grandes avanços, assim, principalmente nessa questão das oficinas e pá, junto em parceria com o NAPROCUST, então rolou essa parceria, e para mim tem sido uma grande experiência, e para mim tem sido necessário, porque eu não consigo conceber a ideia de alguém se formando nesse curso de licenciatura sem ter uma experiência com uma produção de eventos, porque isso acaba atravessando qualquer experiência formativa e educacional, enfim, que você vai ter fora do curso de música. Porque quando você chega numa escola, tipo, tal hora se torna necessário você produzir um evento dentro da escola, um evento artístico-cultural dentro da escola, tá entendendo? Às vezes o diretor vai pedir, como eu já ouvi professores dizendo, né? Então, assim, como é que. E aí, como é que você faz? Se você não tem essa formação nesse nível mais básico, eu estou chamando assim a graduação, tá entendendo? Durante o seu processo de formação em si, né? Então, assim, para mim, acaba sendo atravessando tudo isso. E aí eu nunca consegui entender por que as pessoas não tinham isso antigamente não tinha isso descrito na grade curricular do curso, entende? Mas eu acho que está sendo avançado, assim, está tendo um avanço ao longo desses tempos. Eu acho que o núcleo tem sido uma boa ferramenta nesse sentido, né? Uma extensão assim que eu acho que futuramente a gente vai conseguir até, sei lá, atender a galera que nem faz a NAPROCULT, assim, para mim é um dos sonhos, que é quando eu realmente vou ver, realmente não, a galera que realmente tá formada e se liga como é que faz esse negócio, se liga como é esse sistema,
E aí, para mim, aí sim, a galera vai estar preparada para poder fazer um corre dentro, como licenciados em música, né? Que às vezes a gente acha que música é só aquele rolê de você tocar bem e conseguir ensinar. E não, para mim tem outras coisas que acabam perpassando nesse percurso, né? Quer seja a escuta, quer seja o próprio respeito, digamos assim, é isso mesmo. E também o lance da produção, entender esse processo organizativos, né? Esse processo até administrativos, enfim, de produção cultural. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que é isso tudo que você falou. Assim, só para colocar em destaque, né? Como você disse, é porque eu tive uma conversa a respeito disso em 2 disciplinas há pouco tempo, a de canto coral e prática de grupo vocal, quando a gente estava falando dos seminários, falando sobre coro em escola, e na aula de prática de regência, quando a Kátia, que é regente da orquestra da escola de música, veio para conversar com a gente também, né? A gente nunca vai estar ali só naquela posição e achar que é só aquilo. Assim, eu sou professor, então eu só dou aula. Eu sou regente, então eu só rejo. Primeiro, porque isso é muito pobre, dada a quantidade de coisas que é possível fazer dessa posição. E segundo, porque isso é impossível nessa realidade que a gente vive. A gente vai precisar, em qualquer uma dessas situações, ter uma gama vasta de possibilidades de trabalho, e é muito importante que a gente tenha realmente, né, de verdade. Fran, a gente está começando a assim, caminhar para o final. Eu estou feliz demais de você ter vindo para essa conversa. Eu acho tão importante que a gente converse sobre isso tudo. E antes da gente se despedir, eu vou pedir para você contar onde é que a gente acha, onde é que a gente acha o seu trabalho, os canais, as redes, os endereços, conta tudo para a gente. Mas, para você me encontrar, tem o meu @ no Instagram, que é o @dizfranzinha, né? D-I-Z, franzinha com Z também. Também tem o meu site, que é o dizfranzinha.wixsite.com/connect, uma coisa assim. Mas aí é só botar lá no Google Dizfranzinha, Wix, que aí tu consegue encontrar meu site, que aí lá também tem meu currículo, tem meus últimos trabalhos, tem todos os corres que eu venho fazendo, né? Mas basicamente é isso. E também tem no Facebook, que é Fran Nascimento. E é isso. É só me procurar lá que a gente vai conversando. Aí eu queria também pedir para vocês seguirem, né, o @produção de perifa e também @quatro portas, que é a casa cultural, casa escola cultural, ecossistema cultural e criativo que a gente está organizando aí já desde 2015. E é isso. E segue o Movimento Social Fome, @Movimento Social Fome também. E conhece lá os trabalhos da biblioteca comunitária e tal, que tem, enfim, tido uma importante atuação lá no bairro dos Terrenos Novos. E é isso. Muito obrigada aí. Valeu, Simone. Obrigado. Sou eu que digo. Queria agradecer muitíssimo você topar o convite, vir aqui conversar com a gente, contar todas essas coisas, dizer onde é que a gente te acha, foi muito importante, é realmente muito importante, não só para a gente saber o que está acontecendo, mas para a gente também poder observar que caminhos são possíveis, né? Todo o diálogo, toda troca é muito importante. Ela, como eu falei, ela nunca vai só num lado, ela vai e volta toda hora. E agora eu queria... Pois é, falei. Não, vou aproveitar porque eu vou pedir para você se despedir, a gente está realmente encerrando, você já aproveita. Mas eu, então, gostaria só de agradecer a professora Simone pelo convite e também dizer que esse processo do professor de perifa tem sido um processo também de aperifamento, né, nesse sentido. É meio que construir um quilombo ali de quebradas e de pessoas residentes das quebradas. E aí, com isso, eu tenho aprendido que produção, assim como a Simone falou, ela não se configura só em processos de organização e documentos e escrita e pá. Tem muito mais a ver com relações e relações interpessoais e com construções e histórias e corres do que exatamente só com burocracias e planilhas. E aí, talvez, quando a gente entender um pouco que gestão e produção, ela se faz além de planilhas e números, talvez a gente consiga entender a nível macro que produção é essa que a gente gostaria de construir
dentro da nossa cidade, dentro da nossa quebrada, dentro do nosso estado, né? E dentro da nossa universidade também, e conseguir realmente acolher, né, a galera que está externo a esses mundinhos, digamos assim, né? É isso. Eu gostaria também de agradecer a professora Simone, como eu já agradeci, né? Estou agradecendo de novo. E é isso. Conheçam lá o projeto, saibam como é que faz o corre, pá. E gostaria de agradecer também ao Sebo Cultural Itinerante, que tem sido nosso parceiro nesse processo também a Quatro Portas, na pessoa do Chico Expedito, que acolheu também o projeto para que ele ocorresse aqui no centro, enfim, aqui na cidade de Sobral. Já explicando também por que ocorre no centro, né? Porque a gente tem uma questão de territorialidade muito forte aqui na cidade de Sobral, né? Territórios faccionados, e algumas pessoas elas não conseguem transitar entre territórios. Então, basicamente, a gente fez essa escolha desse espaço a quatro portas por causa dessas questões, tentando fazer meio que num território que seja neutro, né? E aí, nisso, eu gostaria de também enfim, refletir um pouco que quando a gente está nesse processo de formação de professor, é importante a gente considerar também essas questões que às vezes acabam não sendo... A gente não acaba aprendendo no curso, né? No curso em si, mas acaba aprendendo no dia a dia, né? E aí não tem como a gente desconsiderar a geografia em qualquer que seja esse trampo, qualquer que seja o trampo, mesmo que seja enquanto licenciado em música ou quer seja em produção cultural, né? Essa geografia ela vai estar atravessando esses territórios e vai estar atravessando também nossos corres. Então, muito obrigado por todo mundo que escutou. Tamo aí, valeu, falou. Eu que agradeço. Ao final tem mais coisa para a gente aprender aqui nessa conversa. Eu queria agradecer novamente, Fran, ter aceitado o convite, Fran Nascimento, ter vindo aqui conversar, contar a sua história, contar a sua experiência. Muitíssimo obrigada. Eu queria agradecer também a todo mundo que faz o PAP, que possibilita que o ciclo de conversas esteja no ar. Professora Mazé, Adriana, Gabriel, muitíssimo obrigada. Queria dizer que esse é o nosso último ciclo de conversas neste ano, mas em 2023 a gente tem mais conversas sobre educação e artes. Fiquem ligados também, porque a programação do PAP segue, então já convido todo mundo a estar presente nas redes sociais, nos canais do PAP também para conhecer a programação. Muitíssimo obrigada e beijo em todo mundo e a gente se vê no próximo ciclo de conversas.